Olá, boa noite a todos. Esta é a nossa live palestra número 96, no dia 6 de abril de 2022. Estamos quase chegando a uma centena, né? Muito bom. Então, como vocês sabem, todas as quartas-feiras, a partir das 21 horas, nós temos esse encontro espiritual, holístico, como quiser chamar. Olá, Eli, querida, Neuza, professora, Natal. Então, todas as quartas-feiras nós fazemos esse encontro de buscadores espirituais e também fazemos a nossa meditação chamada MAP, né? Movimento Ascensional Planetário. Nos últimos 2 meses eu tenho feito uma imersão neste livro aqui, que está invertido o nome, né? Chamado O Livro de Urântia. É um livro que tem mais de 2.000 páginas. É um livro misterioso, né? Porque ele trata de Urântia. Urântia é o nome do planeta Terra. E o nome é Urântia porque é um planeta especial, tem Urano, o mineral urano, né? Urânio, que é usado para bomba atômica. Isso é um mineral muito especial. Não são todos os planetas que possuem urânio. E este livro, ele foi todo canalizado por seres de luz, há quase 100 anos atrás, em 1925. O canal, as pessoas que receberam esses ensinamentos, essas revelações não se identificam, quer dizer, é anônimo, e aparece apenas o nome das entidades, dos seres de luz que canalizaram os vários temas, né? É um livro bastante complexo, fala de cosmologia, de mundo espiritual, do mundo cósmico. E, olá, Ana, dos Estados Unidos, bem-vindo, querida. E a última parte do livro, ele trata da vida de Jesus, né? Então, isso aí dá um pouco mais de 700 páginas. Então, foi nesses 2 últimos meses, nesta imersão, eu tenho sentido muita conexão, né, crística. E o tema de hoje, que veio para a gente abordar, é uma das expressões mais famosas de Jesus, que diz assim: o reino de Deus está dentro de vós, né? Isso não foi bem compreendido na sua época, em que ele estava encarnado no planeta. E mesmo até os dias de hoje, né, 2 milênios após o seu desencarne, a sua ressurreição, ele disse: vós sois deuses, né? O Pai está em mim e eu estou com o Pai. Então vamos tentar compreender numa linguagem moderna essa mensagem, essas revelações do Cristo Jesus, que até hoje não foi compreendido. E o seu ensinamento foi altamente corrompido pelas religiões, né? Porque o Mestre Jesus, ele não fundou nenhuma escola. O que ele falava era que todas as pessoas deviam ter uma experiência pessoal, né? Algo pessoal que você sentisse, algo peculiar, genuíno, de primeira mão. Porque nós fomos
condicionados a ter informações de segunda mão, né? Da família, das religiões, da ciência, da escola, dos livros. Até essa palestra aqui é coisa para você de segunda mão, porque as experiências que eu tive, principalmente no período que eu estava no meu retiro espiritual lá na Rússia, na prisão por quase 3 anos, então eu tive muitas vivências espirituais que transforma a pessoa, né? Então, o compartilhar que a gente possa fazer é válido, mas ela é de segunda mão. Você pode sempre questionar, será que isso é verdade? Será que ele não está inventando? Né? Será que não é uma viagem na maionese? Alguma coisa assim, né? Mas quando a pessoa tem uma revelação, que é algo interno, então você sabe que aquilo não é uma ilusão, né? É algo real, extraordinário para uma vida mundana normal. Então o que o Jesus pregava era assim, era a adoração a Deus, né, como o Pai Celestial, e que a gente vivesse aqui na Terra em fraternidade com todos os seres humanos. Então, o amor a Deus como um sentido de paternidade, né, o Pai Criador, o Pai, Mãe Criador, vamos dizer assim, né, e viver em fraternidade como irmãos. Né? Você vê que não é isso que acontece até hoje. Né? Você fala tanto em religião, tanto em Jesus, mas as pessoas se digladiam, né? Então a gente vê isso nas guerras, nos conflitos, né? Que não acabam ao longo de todos esses milênios, né? Desde Jesus. Então, o que Jesus queria demonstrar, né, com essas suas palavras, com suas parábolas, né? Uma outra coisa que foi muito distorcido, deturpado, é que foi enfatizado a figura de Jesus, em vez dos seus ensinamentos, né? E isso acontece também com outras pessoas, né? Focalizado a personalidade do ser encarnado, né? E o seu ensinamento, que é isso que importa, é que é colocado em segundo lugar. Então, dentro dessa nossa reflexão, é muito importante que a gente vá se conscientizando, e aqui no livro de Urântia fala muito disso, né? Que a gente deve enfatizar. Olá, minha irmãzinha querida. Enfatizar o ensinamento, né? E não a figura, a personalidade per si, né? O Mestre Jesus e tanto outras pessoas, eles vivenciam esta afirmação, né? Que o reino de Deus está dentro de vós, né? Então, você observe que ele fala de reino. O reino é como um estado de consciência, um domínio, um nível de consciência, né? E existem vários reinos, várias moradas, vários níveis de consciência. Então, traduzindo esta parábola do Mestre Jesus para uma linguagem moderna, a gente pode colocar da seguinte forma. Eu vou mostrar aqui para vocês. Como é que faz para inverter aqui a tela? Estou aqui procurando a inversão da tela.
Achei. Então vamos relembrar, porque eu já mostrei isso aqui várias vezes, né? Isso aqui é do nosso livro Frequências de Luz, Terapia Holística. Onde fala dos estados de consciência, né? Se fala muito em despertar consciência, né? Acordar, se iluminar, né? Se espiritualizar, fazer o grande encontro, o religare, não, o religado da persona, da personalidade, do ego com o espírito, né? Então, vamos relembrar isso aqui, nossos reinos, né? 3 reinos, existem mais reinos, são 7 na totalidade, mas são reinos já que são muito mais sutis e mais de forma global, né? Porque esses 3 reinos que nós vamos abordar aqui, esses 3 níveis de consciência, eles são níveis dentro da nossa individualidade, até o nível da 5ª dimensão do eu superior. E existem níveis acima, chamado de Espírito Santo, como um dos nomes, né? Existem outros, que a individualidade do espírito, ela se dissolve numa dimensão maior, né? Mas nas 3 primeiros reinos, nas 3 primeiras dimensões, a gente mantém a nossa individualidade. Então vamos repetir rapidamente isso, as dimensões, depois a gente complementa, para ter uma compreensão bem clara da mensagem de Jesus, né? Então, no mundo da 3ª dimensão, que é o reino do mundo material, esse reino é o mundo das 3 dimensões, é por isso que ele é chamado de 3D, né? O mundo da 3ª dimensão, aqui, ó. Então, nesse estado de consciência, nós estamos, como se diz, no estado de vigília, que se erroneamente diz que está acordado, né? Então, no momento atual, nesse momento que nós estamos aqui, na realidade, do ponto de vista de consciência, nós estamos profundamente adormecidos, porque a gente só percebe no reino da matéria as 3 dimensões, né? Altura, largura e profundidade. Nós estamos numa frequência cerebral elevada, chamada beta, num estado de dualidade, com o hemisfério esquerdo dominante, o hemisfério racional, o lógico, analítico, né? Que controla o lado direito do corpo, por isso que a maioria das pessoas são destras. Percebemos a realidade material pelos 5 sentidos físicos, visão, audição, tato, etc. Temos uma percepção direta do ego. O que significa? Eu estou lendo aqui o que você não consegue ler aqui, né? A percepção direta do ego é a gente ver as coisas de forma direta, sem simbolismo, sem arquétipo, sem criar um símbolo, né? Uma simbologia. Então, por exemplo, eu vejo uma escada, como isso é um bom exemplo, é uma escada é que você vai subir degraus, né? Mas quando a gente tem um sonho, por exemplo, e sonha com uma escada, ela já se reveste de outro significado simbólico, já como algo de ascensão espiritual, né? Nesse estado, a gente tem livre-arbítrio, né? Pode fazer o que quiser, arcando com as consequências.
o planeta Terra e a sua humanidade ainda está num processo de expiação em provas, né? A prova disso, existem algumas teorias, né, que falam, não, nós já estamos em regeneração, estamos entrando em regeneração. Claramente nós não estamos, né? É só você ver os desequilíbrios, a quantidade de pessoas passando fome, pessoas morrendo, pessoas doentes, guerras, a riqueza concentrada em 1% de uma elite planetária, né? Maioria sionista, e mais de 50% da população da Terra vivendo com menos de $1 por dia, né? Então, isso aí são demonstrações claras que a gente vive realmente ainda um momento de trevas planetárias, e isso vai durar ainda algumas gerações, né? E deve haver muitos transtornos, muito caos, tanto o caos planetário, causado pelo ser humano, como as mudanças climáticas, como risco de guerras, etc. Né? Nós não vamos entrar nesse assunto. E vivemos num estado de dualidade. Esse estado de dualidade é bem e mal, luz e trevas, etc. Né? Então nós somos doutores nesse mundo aqui da matéria. O mundo de Mamon, né? Como na Bíblia Jesus diz, não pode servir a Deus e a Mamon. Mamon significa o materialismo, né? Porque se a humanidade, principalmente a ocidental, né, que é onde teve o maior desenvolvimento tecnológico, a tecnologia, ela enfeitiçou as pessoas, né? Você vê que houve ao longo da história, né, uma religião secular, né, principalmente o chamado cristianismo, né, e outras religiões, que na realidade elas são instituições bancárias, financeiras, sociais, né? Elas na realidade não levam a Deus, ao Espírito, né? Então as pessoas estão, de uma maneira geral, se libertando da religião, mas não está, a sua grande maioria, buscando a sua reconexão espiritual, porque ela está anestesiada pelas benesses, os prazeres causados pelo mundo da matéria. Então esse é o primeiro reino, primeiro domínio, primeira dimensão que a gente vive e está consciente dele. O segundo reino é o reino da quarta dimensão ou do tempo, é a linha do tempo, que é o estado de sono, né? Nesse estado de sono, a nossa alma, ou campo áurico, nossa aura, ela se desprende do corpo físico, por isso que a gente nunca fica, quando está dormindo em pé, fica sempre deitado, porque a alma, que é o que dá vida e alimenta todas as células do nosso corpo, ela está fora do corpo. Então, e o sono é fundamental para recarregar as nossas baterias etéricas, né? É a carga da bateria do corpo etérico ou duplo etérico. E também é um momento de libertação da alma, dessa prisão da alma no corpo físico, no veículo físico. E nesse estado de consciência do sono, desse segundo reino, que é também de dualidade, de livre-arbítrio, você toma as suas decisões no plano astral, é o plano que a gente vai todas as noites, literalmente a gente morre um pouquinho todas as noites, né? E quando a gente desencarna, até a próxima reencarnação. O que modifica no plano da quarta dimensão é que você tem uma outra percepção, você percebe o mundo da matéria e também percebe
expande a sua memória, porque no mundo da terceira dimensão, a nossa memória, como você sabe, ela é apenas de momentos de vigília, onde você estava acordado, né? Chamar assim. Mas você não tem acesso às suas vidas passadas, às suas outras reencarnações que estão presentes no seu dia a dia, né? O que diferencia o ser humano ser único e exclusivo, mesmo nos gêmeos vitelinos, né? Que fisicamente são idênticos, mas a alma é diferente, ela vivenciou experiências em outras encarnações diferentes. Então, é isso que torna o ser humano realmente único, né? Isso, um indivíduo original, por causa do corpo astral, que é onde traz as informações, e o corpo mental. Então, nesse estado de quarta dimensão, também, como eu falei, já é um mundo de dualidade, livre-arbítrio. Vamos agora, então aqui é do corpo físico, né, o veículo físico, para a manifestação da alma. Nós temos a alma no plano astral e temos o espírito. O que o Mestre Jesus fala é com relação a isso aqui. Então, a esse reino é o reino da unidade cósmica, o estado de consciência desperto, ou iluminada, ou a consciência crística. Então, nesse estado de consciência desperto, é o plano mental superior, porque o plano mental inferior analítico, racional, é o da terceira dimensão. E da quarta dimensão, porque na quarta dimensão a gente também está acomodado com os nossos processos mentais. Eles não desaparecem, né? Eles estão presentes de uma forma dual. Nesse estado da quinta dimensão, é um estado é o chamado mental superior, ou plano mental causal, porque ele é o plano que você tem a capacidade de criação. É um corpo de luz, porque aqui não tem mais o corpo físico, né? Nenhuma conexão com o corpo físico. Os hemisférios cerebrais estão harmonizados, essa questão é fundamental para a compreensão do nosso estado, porque o ser humano ele é, ao mesmo tempo, um ser andrógeno, né? O masculino e o feminino. A cada encarnação é que existe a definição do gênero, né? Masculino e feminino, mas em termos de consciência, nós temos nos hemisférios e na mente nosso aspecto masculino e nosso aspecto feminino. O que hoje é o dominante, principalmente no mundo ocidental, é o masculino, né, do hemisfério esquerdo racional. O que deu origem ao patriarcado, né, a dominação do homem em detrimento da mulher. Nesse novo período de regeneração que deve acontecer daqui a algumas centenas de anos, algumas gerações, né, essa é a nossa percepção, então haverá um equilíbrio individual no ser humano, entre os seus aspectos masculino e feminino, ou Yang e Yin, e um equilíbrio também nas relações entre o homem e a mulher, né, que hoje é totalmente desequilibrado. Então, nesse estado de consciência, existe uma influência do eu superior, do espírito, sobre a matéria. E percepções expandidas, né? Enquanto que nesses dois estados de 3D e 4D, a gente vê a dualidade do amor e ódio, do bem e do mal,
nesse estado de consciência, só existe o bem, né? Existe a compreensão superior que o amor, que é algo tão misterioso, as pessoas usam tanto a palavra amor, mas a pessoa precisa sentir esse estado de consciência, isso que o Mestre Jesus nos trouxe, né, como uma mensagem de amor incondicional, de conexão, de reconexão ao Pai espiritual, ao Pai cósmico, né, a fonte criadora divina. Então, a este estado de consciência, outra coisa importante, nesses estados de dualidade, tem a verdade e a mentira, né? Os fake news, né? Nesse estado de unidade cósmica, com o eu superior, só existe a verdade, porque a verdade, a natureza só manifesta a verdade, né? A mentira faz parte da mente humana caída, né? Então é por isso que Jesus disse: busqueis a verdade e ela vos libertará, né? É outra expressão famosa do Mestre Jesus. Esse libertará de quê? Libertará desses reinos de dualidade, da terceira e da quarta dimensão. E nesse estado de consciência, neste quinto reino, que é representado até por um pentagrama, o ser humano, ele sente-se em unidade cósmica, em estado de unidade, e não de dualidade. Então, energeticamente falando, né, para que este estado de consciência se manifeste, o que é o destino de cada ser humano, né? Então, quando Jesus disse: vós sois deuses, né? Então, nós trazemos a semente intuitiva da nossa divindade, que não está na mente, está no coração. Então, quando a pessoa busca a verdade, ele vai abrindo a sua percepção e vai reconhecendo e testemunhando. Essa palavra é chave. Ele vai testemunhando a sua sacralidade, a sua divindade, que ele é um filho de uma divindade cósmica, né? Que essa divindade cósmica, o popular Deus, né? Ele está muito além da nossa compreensão humana, nesse estado de consciência que a gente vive hoje. Mas quando a pessoa vai buscando a sua reconexão, que não é através de religiões, a religião pode ser um primeiro passo, ele vai aumentando e sutilizando a sua vibração, a vibração áurica da sua alma. E existe muita ajuda espiritual dos seres de luz. A pessoa, nesse estado de consciência da quinta dimensão, ele começa, que é representado por essa figura aqui, dentro de 2 tetaedros, chamado Merkabah. Nesse estado de unidade, a pessoa, ela sente, além desse estado de unidade, ela sente a presença dos seres de luz. E isso, no momento atual, tem sido restrito ainda para poucas pessoas. E não quer dizer que sejam pessoas escolhidas, privilegiadas, né? Não, na realidade está disponível para todas as pessoas. Só que é necessário que cada pessoa busque esta
reconexão, né? É aquilo que Jesus disse, né? Batei na porta, que a porta se abrirá, busqueis e achareis, pergunteis e será respondido. E outra muito importante é essa, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, quando a gente está nesse estado de dualidade da nossa consciência, o nosso espírito está presente, está aqui, olha. Somos nós mesmos, mas ele não interfere. Por que ele não interfere, mesmo quando a gente faz alguma coisa errada? Porque nós estamos, como dizer assim, numa escola, né? Uma escola evolutiva, aprendendo para evoluir no nível da alma. As pessoas estão muito preocupadas para evoluir no nível da matéria, do dinheiro, do poder, das coisas do ego, né? Mas a gente não pode esquecer jamais que nós estamos aqui de passagem, né? Que a gente dure 100 anos, né? Sendo generoso, 100 anos é um piscar de olhos, né? É só você ir num cemitério que você vai ver lá inúmeras catacumbas e etc., com muito mais de 100 anos, quer dizer, passa rapidinho, independente de quão importante você se ache, né? Eu tive a oportunidade em 1988, eu ainda trabalhava na IBM e fui fazer um curso na Bélgica e fui visitar o cemitério Chaise-Lapé. Na época eu era espírita, kardecista, né? Hoje sou livre buscador. E fui visitar o templo do Kardec, do Allan Kardec, né? Então aquele cemitério é como se você estivesse caminhando por dentro de um livro de história, né? Então você vai vendo lá as figuras famosas, né? Como Kardec, Madame Curie, Lavoisier, pessoas ilustres, cientistas, filósofos, né? Pessoas que você só conhecia dos livros de história, né? E ali você vai passando e vendo os túmulos deles, né? Então isso é muito bom para você meditar sobre a sua finitude, né? Então, quando a gente faz essa abordagem da realidade da nossa mortalidade, né, do homem mortal, do ser mortal, isso acaba funcionando como um catalisador para a busca espiritual, né, para a busca pela verdade, pelo autoconhecimento, né? Então, como funciona em termos práticos, né, esse despertar da consciência? Então, o que Jesus, usando agora as expressões conhecidas de Jesus, ele chamava o Deus cósmico, né, a unidade cósmica, divina, e chamava o meu Pai, que está no céu, o eu superior, né? Então ele fazia uma distinção muito clara, né? O reino de Deus, o reino do Deus cósmico, né? E o Pai que está no céu, o Pai que está no paraíso. Isso aqui é como se fosse um estado parasidíaco, né? De verdade, de amorosidade. É isso que você sente. Só que muito importante, esse estado de consciência desperta, não fique pensando que você tem que morrer para isso. Não. Esse é um estado que você só consegue ir a ele no estado encarnado. Então você desperta encarnado, né? Com a sua vida normal, com a sua família, com seus negócios, com o seu emprego, com os trânsitos, como for a sua vida. Então você entra nesse estado de iluminação encarnado. É por isso que Jesus dizia assim, né? Eu estou neste mundo. Aqui, ó, estou nesse mundo. Encarnado no sofrimento todo,
atroz que ele passou, né? Como parte do seu propósito, da sua missão, né? Nada aconteceu por acaso. Foi tudo de acordo com a missão que ele se propôs junto ao seu eu superior, né? Então, por isso que Jesus dizia, eu estou neste mundo, né? Mundo encarnado, o mundo da matéria, mas eu não sou deste mundo, porque Jesus, ele estava num estado de consciência de iluminação, né? E foi muito importante para o mundo ocidental, porque tinha outras pessoas iluminadas no mundo oriental, né? Antes do Cristo Jesus. Exemplo do Buda, do Gautama, Siddhartha Gautama, o Buda, o mestre Confúcio, o Lao Tse, né? São seres iluminados, em conexão direta. Só que a influência deles foi mais para o mundo oriental, né? Para a Índia, para a China, esse mundo aí. E o mundo ocidental, ele sofreu a influência dos hebreus, né? Do Deus Javé, que é o Deus dos judeus, não é o Deus absoluto. Isso aí é uma grande manipulação, onde confundiu Javé com o Deus cósmico, né? Mas isso aí é outra história para outro momento. Então, quando a pessoa desperta a sua consciência, e isso pode acontecer nesta encarnação, na presente encarnação, mas isso é um processo que leva várias encarnações, né? Então, as poucas pessoas que estão na busca espiritual, ou então vocês aqui nesse momento atual, nesse encontro aqui com a gente, são pessoas que vêm numa busca espiritual, eu lhe garanto, há muitas encarnações. Né? Senão você não estaria aqui perdendo o seu tempo, né? Porque no mundo da matéria, tempo é dinheiro, né? Então, à medida que a pessoa vai aumentando a sua vibração, ele vai elevando a sua vibração na direção do eu superior. E isso ocorre através do chakra coronário, né? Esse chakra que está conectado, que é o do topo da cabeça, ligado à glândula pineal, que fica no centro da cabeça, junto com a pituitária. E a pineal, ela funciona, nós já falamos várias vezes sobre isso também. A pineal é uma antena cristalina de apatita, um cristal de apatita, que sintoniza, como se fosse uma telepatia interna, um Wi-Fi, vamos dizer assim, para ficar mais fácil a compreensão, ao espírito, ao eu superior, que a gente chama de intuição, né? Nós fomos condicionados, treinados, educados para pensar com a mente analítica inferior para ganhar vida, né? Como se diz, ganhar vida material. Mas Jesus disse, o que adianta você ganhar a vida e perder a alma, né? Porque a gente tem que pensar sempre em termos da perspectiva da alma, em evolução. E essa alma vai, por inúmeras, né, muitas encarnações, vai no seu processo evolutivo. Então, esse fluxo, aqui não consegue perceber aqui no lado, mas aqui está escrito o estado de intuição. E aqui embaixo está escrito intenção. Né? Está em inglês, porque isso aqui foi a última apresentação que eu fiz nos Estados Unidos, lá na Flórida. A gente traduziu algumas coisas. Então, como o eu superior, o Espírito, ou o Pai que está no céu, respeita o nosso livre-arbítrio,
ele manda um sussurrar intuitivo, se a gente pede ajuda, né? Então, que aí chama de intenção. Então, se a gente está na busca da verdade e pede ajuda espiritual, essa ajuda vai chegar sempre, né? Mas ela vem sutilmente, como uma intuição, né? Fazendo, né, uma partilha com vocês, o fato mesmo de eu estar aqui nesse momento, né, nessa terapia de frequência de luz que nós recebemos, os pleiadianos, foi por ter honrado as intuições que nós estamos recebendo, né? E no período que eu chamo no retiro espiritual na Rússia, eu vivia como se fosse em um monastério, apesar de ser uma prisão, e o nível de conexão ao espírito era uma coisa fantástica, né? Então, a pessoa precisa vivenciar pelo menos uma vez, né? Ter essa revelação, né? Uma das razões pelas quais a gente trabalha, faz cerimônias com o chá da ayahuasca, que é uma busca imensa, né, em todo o planeta, é porque numa boa cerimônia xamânica com a ayahuasca, você consegue aumentar a sua vibração, tanto a nível do astral, né, como acessar traumas de vidas passadas de forma consciente, como também ter revelações, ter o reencontro, né, o grande encontro com o eu superior. Ou então meditar no Tibete, né, ou outros momentos assim, muito especiais. Como a vibração do planeta está... Eu vou inverter aqui agora, acho que já não preciso mais. Muito bem, estamos de volta. Então, como a vibração do planeta Terra, do sistema solar, está aumentando, o que é chamado dos meios esotéricos, espiritualistas, de transição planetária, do cinturão de fóton da estrela Alcione, das Pleiades, então esse aumento vibracional, ele de certa forma está acelerando o processo de vibracional das nossas auras, das nossas almas. Então, cada vez mais, principalmente nos jovens, a gente vai ver, testemunhar uma busca espiritual, né? Que muitas vezes, ou algumas vezes, se confunde com a busca religiosa, né? Então, a busca religiosa, ela pode até ser proveitosa numa fase intermediária, né? Onde você precisa de um guarda-chuva, né? Para se sentir confortável. Mas, muito raramente, a religião secular, institucionalizada, ela permite que você vivencie experiências, né, individuais de reconexão que ocorre através da pineal, do chakra coronário, a você mesmo. Então, esse processo vibracional que está acontecendo, né, a partir de 2012, da era de Aquários, ela tem feito um despertar coletivo, né? E cada pessoa que vai despertando, ela vai sentindo o chamado do coração para procurar ajudar outras pessoas que estão na busca, né? É muito importante que a gente respeite o livre-arbítrio, o estado de consciência de cada um. Mas quando a pessoa faz as suas descobertas pessoais, né, místicas, então a tendência de todos nós é de procurar partilhar nessas experiências com seriedade, para que outras pessoas que estão passando por esse processo
E muitas vezes, né, a pessoa acha que está enlouquecendo, que está perdendo a razão, né? E não é, na realidade, ela está num processo lindo, né? Só que ainda com muitas coisas que ela desconhece, né? Então eu como terapeuta holístico, né? Frequência de luz, a gente tem atendido muitas pessoas que estão sofrendo vários tipos de influências, muitas vezes obsessões, né? Porque está desarmonizada e confusa mentalmente, né? Então isso é uma das coisas que vai acontecer dentro desse processo, né? Porque é um processo de rearrumação coletiva da casa, né? Vamos dizer assim. Então, e para limpar a casa e reformar a casa, precisa limpar, mexer, tirar as coisas do lugar, né? Para voltar a um novo patamar de uma nova realidade, de um novo reino, né? Mais evoluído, né? Então estes são os pontos, né, para a reflexão, né? Vamos agora voltar para a nossa tradicional meditação, né? Meditação MAP, Movimento Ascensional Planetário. Essa é uma meditação que é uma prova, né, da ajuda espiritual que os seres de luz estão disponibilizando para toda a humanidade. A gente sempre explica, porque toda semana vem pessoas novas, né? Ela é um processo que funciona como fosse doses homeopáticas espirituais, né? Que consistem em a gente fazer invocação de seres de luz. O que a gente chama de seres de luz hoje é o que os anjos, né? Os mediadores interdimensionais que existe, né? É um outro reino, né? Um reino acima do reino humano, nunca encarnado na Terra, são apenas consciências, né? E consciências num estado de unidade, né? Como o nível do eu superior. Então eles estão a serviço, né? Que é outra característica, né, de uma pessoa, todas as pessoas que vão despertando a consciência, ela sempre busca servir, né? Então você vê os grandes mestres que já passaram por esse planeta, são todos servidores cósmicos, né? Então os anjos, os seres de luz, eles têm essa função de procurar ajudar, são mensageiros, né? Carteiros cósmicos, né? Que trazem as notícias, as informações das outras dimensões. Então, existem os pleiadianos, já bastante populares, né? Existe muito trabalho, muita terapia, muitas canalizações pleiadianas. E eles trabalham, né, na atuação de harmonização dos campos magnéticos do nosso corpo, né? Corpo holístico, físico, etérico, emocional, mental, espiritual, né? Existem os sirianos que fazem limpeza das nossas memórias ancestrais, dos nossos traumas, e os cherokees no plano astral, fazendo harmonização do nosso corpo emocional ou corpo astral. Então é uma equipe multidimensional de vários reinos, né? A serviço do raio verde, o raio da cura, do raio cósmico da Grande Fraternidade Branca, do arcanjo Rafael, né? Do mestre Ascenso Hilarion, né? Então, como os terapeutas, nós aqui estamos a serviço, né, desse raio da cura e da verdade. Então, o procedimento é cada pessoa, todas as noites, né, de preferência para o resto da vida,
ela faz a invocação dos seres de luz, a gente vai repetir os mantras aqui, e você coloca a intenção, né? A intenção é o seu pedido para que eles trabalhem naquilo que você acha que é o mais importante para você, para a sua saúde de uma forma geral, para o seu despertar de consciência. Se você não tem, está tudo bem com você e não sabe a missão, né? Que ajude a relembrar a sua missão, né? Porque quando nós estamos no plano astral, a gente lembra da nossa missão. A gente encarnou com um propósito, né? De longo prazo, estratégico, que é esse serviço, né? Os de curto prazo é negócio, ganhar dinheiro, criar família, os filhos, né? Resolver as questões kármicas, né? Pendentes. Mas a partir daí que você resolve essas questões, o seu eu superior começa a bater na porta, né? Também, né? Perguntando, então, meu amigo, quando é que você vai despertar para o seu propósito, né? Sua missão, sua contribuição, né? Seu legado que você quer deixar nesse planeta, né? Então, se você está tudo bem, pede para eles te ajudarem a relembrar, através dos sonhos, né? Da sua missão, do seu propósito. Apesar de que o nosso propósito ele é muito fácil de descobrir, é algo que você tem um talento natural, né? Você adora fazer, te traz muita sensação de felicidade, de bem-estar, e você sempre está a serviço do próximo. O próximo não necessariamente é outro ser humano, pode ser animais, plantas, os outros reinos, né? Que são necessários, cada um no seu papel, né? Então, relembrando, né, esta live fica gravada no canal do Instagram e amanhã ou sexta-feira a gente sobe com ele para o meu canal do YouTube, Eduardo Chianca, né? Então vamos agora entrar na parte da meditação. Feche os olhos, procure uma posição relaxada, seja sentado ou deitado. Essa meditação é para ser feita todas as noites antes de dormir. Faça as suas preces pessoais, aquelas que despertam em você a fé. Eu recomendo também a grande invocação, que é uma prece universal muito linda, muito poderosa, da Grande Fraternidade Branca. Vamos fazer algumas respirações para a gente harmonizar nossa mente. Coloque a mão esquerda sobre o cardíaco e a mão direita acima, como eu estou falando. Quando a gente leva as nossas mãos para o chakra cardíaco, né, ele tira a nossa atenção da mente, do cérebro, da cabeça e leva a nossa atenção para o cérebro do coração, né? Vamos fazer algumas respirações, inspirando lenta e profundamente pelo nariz, segurando um pouquinho o ar nos pulmões e soltando lentamente pela boca entreaberta. Faça algumas vezes, 5, 6, 7 vezes. Vamos agora recitar a grande invocação. Você pode acompanhar mentalmente. Do ponto de luz na mente de Deus.
flua a luz às mentes humanas. Que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações humanos. Que as energias divinas retornem à terra. Do centro da vontade de Deus é conhecida. E o propósito, todas as pequenas vontades humanas. O propósito que os mestres ascensos conhecem e aqueceram. Do centro a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, e que se vede o portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino na Terra. Vamos agora invocar os seres de luz, através dos seus respectivos mantras. Os pleiadianos é Aloha, 3 vezes. Você repete comigo. Aloha, Aloha, Aloha. Os Cherokees, Akita, Mani, Io, 3 vezes. Akita, Mani, Io. Akita, Mani, Io. Akita, Mani, Io. E os sirianos, Ia e Uma, 3 vezes. Ia e Uma, Ia e Uma, Ia e Uma. E agora você coloca a sua intenção, aquilo que você deseja que seja trabalhado. E você, se for dormir, bom sono, boa noite. E se não for dormir ainda, você fica ao tempo que você julgar necessário, nesse estado de relaxamento, presente no seu corpo, e a partir e faça todas as noites, que você vai perceber uma mente mais clara, coração mais tranquilo, vai lembrar mais dos seus sonhos, vai decodificá-los com mais facilidade, e você vai sentir cada vez mais nesse estado de unidade espiritual. Então, a todos uma boa meditação.